E começando a revisão do episódio 485, Sasuke Shinden Haikou Ren. Bom, e começamos o episódio com Sasuke sendo seguido pela Tino e pelo Nawaki, em sua busca por pistas sobre o Fushin, o aparente causador de toda essa situação. E aqui eu já posso ver algumas diferenças consideráveis com a Light Novel. Primeiro que a Tino e o Nawaki não seguem viagem com o Sasuke, eles só se reencontram mais pra frente na história. E segundo, que reaproveitaram uma cena cortada que deveria estar no episódio anterior. Basicamente foi essa interação entre o Sasuke e a Tino, ela chamando ele de Sasuke-chan porque era mais velha do que ele, né, apesar de ter a aparência de uma criança, assim como Yagura, e fazendo o Sasuke lembrar do Itachi. Essa cena inteira foi praticamente idêntica à Light Novel, só mudando mesmo a ordem dos acontecimentos. E prosseguindo, Sasuke decide ir até o Orochimaru atrás de respostas. E chegando lá ele encontra o Yamato na entrada, que como sabemos pelo Gaiden, está encarregado de vigiar o Orochimaru. Enfim, o Sasuke explica a natureza da situação, esperando que o Orochimaru tenha alguma informação ligada ao líder, e após o Yamato concluir que as intenções do Sasuke não eram ruins, não iriam afetar a vila, eles entram no esconderijo e lá o Orochimaru revela que o Fushin foi um membro da guarda do Oyashiro En, um ninja traficante de armas extremamente rico, mas muito difícil de ser encontrado, porém o Orochimaru sabia como encontrá-lo. E quando o Orochimaru sai para se preparar para a viagem, o Timitaka aparece fazendo um estardalhaço, temos uma cena de comédia entre a Tino e a Karin, só lembrando que essa cena não acontece na Light Novel, apesar de realmente acontecer um reencontro entre o Sasuke e o Timitaka, mas em uma cena bem rápida. E em seguida, Sasuke, Orochimaru e nossa misteriosa dupla partem para o mar, indo até uma ilha isolada, onde existe um paraíso para os milionários. Mas enquanto eles estão indo, a cena muda para o Timitaka conversando sobre as razões do Sasuke não ter voltado para Konoha. E aqui a Karin cita algo muito interessante. Ela diz que a guerra pode ter acabado, mas ainda há pessoas perigosas por aí. E enquanto o Sasuke tiver aqueles olhos, certamente se referindo ao Sharingan e ao Rinnegan, Shinobis continuarão a atacar a vila. Mas se ele estiver viajando ao redor do mundo, as chances da vila ser atacada diminuem. Por isso mesmo Sasuke sempre estaria viajando, ele é um chamariz de bandidos atrás de seus olhos. O Shin durante o Gaiden é o melhor exemplo disso. Isso explica muito bem a razão do Sasuke ser um pai tão ausente. A mera presença dele na vila põe todo mundo em risco. Na Light Novel essa parte é até mais completa, deixando claro que mesmo os amigos do Sasuke, né, se referindo ao Naruto e aos Konoha 11, sendo fortes e podendo proteger a vila em situações assim, os inimigos poderiam ir atrás das crianças da vila ou dos civis tentando pegar alguma informação sobre o Sasuke. Essa parte foi simplesmente perfeita, quase igual a Light Novel, só faltando a parte que a Karin entra no quarto dela e olha a mesma foto que a Sarada vê no Gaiden, né? Que a Sarada pega no Gaiden e acha que a Karin seria a mãe dela, né? Isso é porque na Light Novel a Karin pensa em dar uma cópia daquela foto para Sakura, né? Da próxima vez que ela visse a garota de cabelo rosa, entre aspas, ela daria uma cópia daquela foto. Por isso que a Sakura também tem a mesma foto. Bom, e continuando, Sasuke e Orochimaru têm uma conversa enquanto se dirigem à ilha. O Sasuke questiona o fato de que alguém como Orochimaru, que cometeu tantos crimes, ainda consegue andar por aí livremente, mas o Orochimaru deixa bem claro que ele não está livre e mostra o Yamato seguindo ele de perto. Se bem que já sabemos que o Orochimaru dá suas escapadas sem a supervisão do Yamato, né? Mas isso é outra história. Ele também esclarece que talvez ele, o Sasuke e o Kabuto seriam como uma espécie de garantia caso aconteça algo que não possa ser resolvido por senso comum, pois em toda era algum incidente imprevisto acontece. Nesse momento, pessoas como eles, que possuem poderes considerados sobre-humanos, podem ser necessários. E Orochimaru finaliza dizendo que mantê-los como animais de estimação, entre aspas, pode ser algo mutualmente benéfico. E realmente, se formos parar para pensar, Kabuto e Orochimaru são os mais poderosos do mundo tirando Naruto e Sasuke.
Se algo acontecer a eles, Kabuto e Orochimaru são a última esperança. Deixá-los completamente presos e depois querer a ajuda deles não seria algo muito inteligente de se fazer. Então a melhor opção é deixá-los numa espécie de condicional. Eles estão soltos, mas sob constante vigilância. Além disso, Orochimaru anda fazendo seus experimentos humanos de maneira mais ética, entre aspas, né? Sem a necessidade de sequestrar crianças para isso. Ele está criando clones e humanos sintéticos para essa finalidade, né? E talvez não exista nenhuma lei no mundo ninja contra isso, pelo menos eu imagino. Sem dúvida, esse diálogo entre eles foi o ponto mais alto do episódio, cara, porque aqui nos foi respondida a uma dúvida que muita gente tinha depois do Gaiden. Enfim, eles chegam na ilha, que na verdade é como se fosse um grande cassino para os ricos, onde existe um coliseu em que acontecem lutas entre ninjas contratados pelos milionários participantes. A Light Novel dá mais detalhes sobre a verdadeira natureza desse lugar. É como se fosse uma versão obscura da última fase do exame de Chunin, onde as vilas mostram todo o potencial de seus ninjas para os possíveis contratantes. Aqui, basicamente, os milionários mostram que podem contratar os melhores ninjas, como se fosse um símbolo de status. E aquele era o único lugar onde o Oyashiro costumava aparecer, pois ele era um colecionador de Kekkei-Genkais. E como bem explicado, o ninja perdedor acaba se tornando propriedade do ganhador. Sendo assim, o Orochimaru usou o Sasuke como uma isca para atraí-lo, e o colocou nas lutas do Coliseu. O Sasuke acaba lutando com um usuário de Futon representando o lado do Oyashiro, mas a luta acaba sendo interrompida por um homem explosivo que cai da plateia e assim o episódio termina. Tirando esse homem explosivo que caiu da plateia, basicamente é a mesma situação descrita pela Light Novel, inclusive a luta entre o Sasuke e esse representante do Oyashiro não é interrompida na Light Novel. E agora, terminando o vídeo, é até impressionante o nível de fidelidade que esse episódio teve com a Light Novel. As maiores diferenças são a Tino e o Noaki seguindo o Sasuke, e esse final com o homem explosivo no Coliseu. Só que mesmo assim ainda sinto falta de certos detalhes que foram cortados ou diálogos mais abrangentes que a Light Novel nos proporciona. Por exemplo, o que está acontecendo em Konoha em paralelo a essa situação com o Sasuke. A Light Novel nos mostra que Konoha está pesquisando uma forma de tirar as pessoas do Genjutsu. E essa parte desenvolve muito bem a Sakura, desenvolve muito bem a Ino e todo mundo que está envolvido ali. Eu acredito que são os pequenos detalhes, independente da relevância que eles têm na história, que fazem uma história interessante, e nisso, infelizmente, essa adaptação está pecando um pouco, apesar de ainda estar excelente e muito acima da média do que a Pierrot costuma fazer. Bom, então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nós nos vemos no próximo vídeo.